Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero encerrar aquela série de vídeos que eu me propus a fazer sobre a síndrome do pânico e os efeitos que a pandemia tem causado em alguns portadores do distúrbio, né? Esses vídeos que eu tentei gravar nessa última semana, uma série, acho que 5 ou 6, se eu não me engano. A intenção é, né, de tentar acalmar, mostrar para as pessoas que o pensamento racional, o pensamento dentro de um parâmetro aceitável é que vai dar controle, é que vai dar o equilíbrio necessário. A gente confrontar os medos, confrontar as coisas, o medo excessivo, o medo fora do racional, fora do padrão aceitável de racionalidade. Hoje, para encerrar, né, essa série que eu me propus a fazer, né, que o objetivo foi esse que eu acabei de relatar aqui, eu gostaria de falar o seguinte, que eu tenho visto e tenho recebido muitos vídeos, muitos áudios, muitas mensagens falando, né, assim, você poderia fazer uma oração para mim, né, só a misericórdia de Deus vai poder me ajudar, que Deus, né, me proteja, que Deus me ampare, eu não sei mais o que fazer. Então, eu gostaria de tocar nesse assunto sem nenhuma pecha, nenhuma conotação religiosa no termo propriamente dito. Eu gostaria de falar mais da fé, no seu âmbito geral, na sua fé religiosa, na fé, não é de religião, vou falar de fé religiosa, de crença, de acreditar em alguma coisa, em algum ser, em alguma entidade superior. Pois bem, eu quero deixar assim explícito que não tem nenhum cunho religioso, o que eu vou falar aqui. É um pensamento meu. Pois bem, olha bem, se a gente já tem mais de um ano que a pandemia está em nosso meio, muitos de nós convivemos com a síndrome do pânico, com esses distúrbios psicológicos há 5, 10, 15, 20 anos. Ou, né, varia muito. E sempre a gente faz as nossas rogativas a Deus, pedindo a proteção, pedindo a ajuda para a cura. Olha bem, não seria racional, né? Aí entra o pensamento racional, a gente pensar que Deus já tem nos ajudado muito, porque quem passaria por uma situação de distúrbio psicológico por 5, 10, 15 anos sem ter sido ajudado? Que Deus permitiu que a gente passasse por isso. Já se passou um ano da pandemia e Deus tem nos ajudado, porque se não fosse Deus, talvez a gente não estaria aqui conversando, eu falando aqui, vocês ouvindo aí. Então, precisa a gente entender que Deus já fez a parte dele. Que Deus já fez a parte que lhe competia, nos dando a saúde física, né? Que a gente tem a saúde física. Alguns já passaram pela pandemia e já superaram, já tiveram o vírus, já passaram, já viram alguns casos de pessoas que têm a síndrome do pânico, teve o contato com o vírus, tiveram alguns sintomas leves e superaram. Deus não ajudou aí? Então, a gente precisa alertar aqueles, às vezes, as pessoas descuidadas, que não pensam racional, para pensarem, Deus já fez a parte dele. Talvez falte a nossa parte. Para quem é cristão aí sabe, né, que nos evangelhos fala, faça da sua parte que o céu te ajudará. Não é? O céu já está fazendo a parte dele.
que nos ajudou a nos manter saudáveis, sadios até agora. Mas é a nossa parte. Será que eu estou fazendo de tudo para controlar meus pensamentos, para confrontar os meus medos, fazer com que fazer os tratamentos corretos para a ansiedade, para o distúrbio que eu tenho, seguindo os tratamentos, fazendo alguma técnica? Porque muitos de nós deixamos por conta de Deus, né? Que Deus resolva por nós os nossos problemas. Mas a gente não faz nem um pouco de movimento para ajudar a fazer da nossa parte. Não estou falando todos, mas muita gente que eu converso ficam, né, naquela coisa da inércia, esperando que algo aconteça. Mas ficam reclamando, falando. Quer dizer, Deus está fazendo a parte dele, mas a gente está fazendo, muitos de nós estão fazendo o caminho contrário, reclamando injustificadamente, falando de sintomas, de dores, de sensações, esperando que algo aconteça. E a nossa parte, onde que fica? É isso que eu falo de pensamento racional. O que eu tenho feito? Se façam essa pergunta. O que realmente de efetivo eu tenho feito? Ou ao primeiro sintoma eu vou e deito, como se a cama fosse a minha salvação. Ao primeiro sintoma eu vou para o sofá, como se o sofá fosse, né, o livramento da dor. Né? Ou o primeiro sintoma eu corro para a rede social, como se a pessoa que está lá na rede social do outro lado tivesse a condição de tirar de mim o que eu estou sentindo. Então, a gente precisa ser racional, tanto em pensamentos como em atitudes. Né? Vamos pensar dessa forma. O que eu tenho feito de efetivo para mudar, para alterar, para conseguir fazer a parte que me compete? E temos a certeza que Deus já fez e está fazendo por nós. Né? Então a gente tem que ser justo nisso aí. Não deixar só por conta de Deus. Temos que fazer a nossa parte. Deus faz, mas a gente vai e tira. Deus nos dá e a gente tira. Deus nos deu o equilíbrio até hoje, a saúde até hoje. Mas o que eu faço? Eu vou para as redes sociais, encontro alguém que fica falando de sintomas, de sensações igual a mim. Onde eu estou ajudando aí? Não é? Então, o mínimo que nós podemos fazer é isso. É fazer a nossa parte, que é pouca, diante, né, da grandeza do que Deus tem feito para nós. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês atentassem, percebessem. Né? E olha, gente, eu falo isso porque muitas vezes as pessoas acham que eu fico reclamando, mas não é não. A pessoa entrar reclamando, porque alguns falam para mim, a pessoa entrar na rede social e ficar falando para o outro, relatando e coisa, isso não vai resolver o problema. O máximo que o outro pode fazer é dar um toque ali, mas o movimento de cura, de equilíbrio é de cada um. Né? E eu já falei, né? E eu percebi isso em mim. Quanto mais a gente fala com as outras pessoas daquilo que a gente sente, a gente vai turbinando mais os nossos sintomas e as nossas ansiedades. Essa doença é uma doença nossa. E a decisão tem que ser nossa. O movimento tem que ser nosso. A atitude tem que ser nossa. Não é eu relatando para o outro lá o que eu estou sentindo que eu vou me curar. Isso já percebi também, que percebi em mim e percebo nas outras pessoas. Isso é um viés de dependência. Porque quando eu falo para o outro, eu quero que o outro confirme o que eu estou falando. Que ele aceite o que eu estou falando. Tanto é verdade, quando você fala não, não é isso assim, você dá um conselho diferente, ou dá fala uma coisa diferente daquilo que está dentro da pessoa, ela sai do contato com você, para de falar. Ou acha ruim, ou faz um comentário ali, deixa aqueles emojis lá de carinha, de raiva. Isso eu já estou acostumado. Então, para a gente ver
Mas só que tem que aceitar que é um dependente, né? Ó, eu sou dependente, tanto é que eu sou dependente que eu fico assim caçando alguém para falar do que eu estou sentindo. Mas o que ela fez? O que a pessoa fez de efetivo? Eu não reclamo disso. Eu acho importante, assim, se a pessoa às vezes fala comigo, eu falo alguma coisa ou outra, mas muitas das vezes não é por maldade não. Eu evito de comentar, por quê? Porque eu sei que se eu ficar comentando, eu vou estar dando combustível para a pessoa continuar falando. E esse combustível que eu der a ela vai ser, né, um combustível também para ir aumentando a ansiedade, os medos, os temores. E eu sei onde isso vai desencadear. Vai desencadear lá naquelas crises. E a pessoa vai passar a semana, os dias todos, né, atormentados. Então, é um alerta que eu faço. Ao invés de ficar comentando, falando e distribuindo os sintomas com quem quer ouvir, toma seja racional, toma uma atitude efetiva para o equilíbrio. Lute contra os pensamentos negativos, né? Mude os pensamentos, confronte os medos. Se não dá conta sozinho, procure uma terapia, faça uma técnica. O nosso psiquismo precisa entender que nós estamos lutando contra isso tudo que nos faz mal, né? E contra a coisa de pedir a Deus, pedir a santidade, as nossas crenças, já foi feita a nossa parte, a parte deles, Deus já fez. O nosso anjo da guarda já ajudou, o nosso mentor já ajudou, nosso, sei lá, o que dentro da cada crença já foi ajudado aí. Eles estão esperando que a gente faça a nossa parte. Isso é uma coisa nossa. Entre dentro de si e pergunte-se: o que eu tenho feito? Realmente de sincero, de verdadeiro. Não minta para si mesmo. O que eu tenho feito? Aí sim, se a pessoa for sincera consigo mesma, ela vai chegar à conclusão que a maioria das vezes ela tem mais recebido do que dado de si. É só observar a saúde física dela no período. Agora, quanto à saúde mental, precisa que ela tome atitude, né? Deus está nos dando os preparos todos para a gente fazer. É um vídeo que a gente ouve, é uma leitura que alguém manda, é um comentário nos concitando, nos convidando a mudar. Isso é Deus também agindo. E às vezes a gente não tem ouvidos de ouvir, né? A gente precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, não é assim que fala no Evangelho? Então, talvez esteja nos faltando isso. A gente quer as coisas prontas, o milagre, a mágica, o miraculoso, o espetacular, mas a gente não move uma palha para ajudar a Deus a nos ajudar. A parte de Deus, ó, está sendo feita já há muito tempo. Ele já fez a dele. Está só esperando que nós façamos a nossa. Cabe a cada um analisar o que ele tem feito, o que a pessoa tem feito para mudar, para alterar esse estado de coisa. E não será pandemia, e não será doença. Pandemia tem, de tempos em tempos tem. Doenças tem há milhares aí, né? O problema não é a doença em si, qualquer que ela seja. O problema é como nós encaramos a doença, como nós aceitamos a doença. Olhe ao nosso lado, na família, só para encerrar, pessoal. Olhe na família, não vai longe não. Quantos doentes de verdade tem? É câncer, é cardíaco, é problemas em todos os órgãos. E a pessoa vive bem. Por quê? O problema não é a doença, é como a pessoa encara. A pessoa tem a doença física mesmo, né? E vive. Ela diverte, ela não dá bola para a doença, faz os tratamentos que a ciência indica, mas vive. E nós? Nós temos uma doença psicológica que nós achamos que temos doença e a gente não vive. A gente fica pegado, atarracado em doenças que a gente inventa na cabeça, que a gente cria, e para nós é como fosse uma verdade. Enquanto isso, os doentes de verdade, aqueles que têm doença física de verdade, estão vivendo, estão divertindo, estão convivendo com sua família,
tá fazendo tratamentinho lá tranquilo. E nós que não temos doença nenhuma no corpo, sobrevivemos. É deitado na cama, deitado no sofá, redes sociais falando de dor, de doença, de sintoma, mas algo de efetivo mesmo que poderia nos equilibrar, a gente não faz, tá bom? É nesse sentido que eu gostaria de fazer essa relação, né, da nossa doença, da pandemia e da nossa fé. Vamos analisar o que nós temos feito, porque Deus já fez a parte dele. Então, fiquei com Deus, encerrei a parte aí da pandemia, sobre os temas da pandemia, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma algum de vocês, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser.